TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto, e você vai ver a seguir. Passageiros demonstram indignação com a volta da Petroita em diversas linhas de Petrópolis. Moradores do Sargento Boening protestam contra a Petroita. Homem é baleado no terminal rodoviário no centro de Petrópolis. Casa pega fogo no Batalhar, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Caminhão cai dentro do rio no Bingen e carro e moto colidem em Correias. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O retorno das operações da aviação Petroita para os bairros Alto da Serra, Meio da Serra e Morém, em Petrópolis, gerou indignação na população e no poder público de Petrópolis. A decisão da volta foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, como a gente falou ontem. E ontem mesmo, o repórter Hugo Petersen foi às ruas para conversar com os passageiros e entender toda essa situação. Se quebrar, vai morrer todo mundo, gente. Deixa só um ônibus só, cara. Esse ônibus aqui tá muito bom. A Petroita tá um lixo. A volta dos ônibus da aviação Petroita para as linhas do Alto da Serra, Meio da Serra e Morém provocou caos e indignação na cidade de Petrópolis na manhã desta quinta-feira. Fora de operação nos bairros desde julho, quando a prefeitura declarou a caducidade no contrato, a Petroita voltou a atuar após decisão do TJRJ. Apesar da volta da aviação Petroita, a Cidade Real, empresa que a substituiu após a caducidade do contrato, também continuou fazendo os percursos normalmente. O caos no transporte público da cidade começou cedo nesta quinta-feira. Um relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, aponta que até às 8h30 da manhã, 10 quebras da Petroita já haviam sido registradas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, somente nos primeiros meses do ano, 1.500 quebras da Petroita foram registradas. Ainda de acordo com o governo municipal, desde julho, mês que a Cidade Real assumiu as linhas, o índice de quebras caiu em 94%. Após a decisão do Tribunal Estadual, uma manifestação foi mobilizada no terminal rodoviário do centro da cidade. O movimento contou com a presença da população e também com autoridades municipais. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis demonstrou indignação com a decisão da Justiça e informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis para reverter a situação. Diversos passageiros que utilizam as linhas do Alto da Serra e Morém demonstraram indignação com toda a situação envolvendo a Petroita. Eu estou achando ridícula porque esse aí quebra toda hora, Petroita, e nós estamos se dando muito bem com o verdinho. É uma vergonha, né? Ainda mais a Petroita, que a gente sabe que não é confiável. Eu prefiro a Cidade Real. A empresa aqui está servindo 100% o público todinho. O público está sendo bem servido. Agora vem eles com essas cascatas e botar esses carros velhos aí. De acordo com a auxiliar de Serviços Gerais Célia Cristina, os atrasos e quebras recorrentes dos ônibus da Petroita trazem problemas e riscos para o dia a dia dos passageiros. Vai tirar os ônibus bons, vou botar uns quebrados, só vive quebrando, a gente só anda atrasado. O nosso chefe reclamando que a gente só anda atrasado porque o ônibus quebra. A gente corre risco de vida dentro desse ônibus, isso nunca tem freio. Ele já perdeu o freio 2 vezes lá no Quitandinha descendo lá. Aí tira um ônibus bom, bota uma porcaria. A gente fica correndo risco de vida, os funcionários sem receber e ninguém faz nada. A expressão é essa mesmo, um caos no transporte público em Petrópolis. Ontem, só pela manhã, foram 10 quebras em ônibus da Petroita. Então, realmente não dá para continuar assim. A passagem de ônibus aqui em Petrópolis é caríssima, R$ 5,30, e com certeza a população precisa pedir
por melhorias no transporte público. E ainda falando sobre esse assunto, pelo menos 2 protestos contra a aviação Petroíta foram realizados ontem em Petrópolis por conta de toda essa situação. Um protesto no bairro Sargento Boining interrompeu as recém-retomadas operações da aviação Petroíta na localidade. E diversos moradores do bairro expuseram a indignação com a volta da empresa e os problemas recorrentes que a acompanham. Moradores do Sargento Boining mobilizaram uma manifestação que interrompeu totalmente as operações da aviação Petroíta no bairro nesta quinta-feira. A aviação havia sido substituída pela Cidade Real após o anúncio da caducidade do contrato da Petroíta feito em julho. A Petroíta faz barulho de carroça. É uma coisa horrível. Você tem medo de andar. Tá chovendo, tá pingando dentro do ônibus. Não tem condição nenhuma. Os moradores do bairro Sargento Boining se uniram em protesto. Todos os ônibus da Petroíta que chegaram à localidade não puderam sair. Após horas de manifestação, os ônibus foram liberados para sair, mas foram encaminhados diretamente para a garagem. Os populares impediram, no total, a saída de 5 ônibus que operam na região. No bairro, diversos moradores expuseram a indignação com a condição dos veículos da Petroíta. Os ônibus tudo ruim, quebrado. Tem minhas crianças que estudam de manhã, chegam atrasado na escola por causa dos horários. E os ônibus têm que sair, a Petroíta tem que sair daqui. É ônibus que quebra, é perdendo freio, não tem horário, não tem fiscal, o ônibus sujo, quando chove molha tudo dentro, tudo quebrado, tudo rasgado, ninguém aguenta mais. Quando eu vou depender de um ônibus para mim chegar no meu trabalho, eu não tenho. Michele, que mora há 44 anos no Sargento Boining, lembrou o acidente que sofreu ainda neste ano em um ônibus da Petroíta quando estava no sentido centro da cidade. Eu sofri há pouco tempo, tem umas questões de uns 4 meses atrás. Nós descemos de ônibus com as crianças e o ônibus perdeu o freio na ladeira. Se o motorista não fosse bom, teria morrido todo mundo que estava dentro do ônibus e fora no ponto do ônibus. A Petroíta está uma vergonha. Eles não têm horário, eles não têm compromisso, eles não têm respeito à população, eles não têm respeito a ninguém. Diana, também moradora do Sargento, afirmou que a filha precisou começar a fazer terapia por conta do medo de sofrer um acidente dentro dos ônibus da Petroíta. Entrei com um processo em cima da Petroíta, minha filha não quer mais andar de ônibus, porque teve uma época que os ônibus estavam diretamente perdendo freio na descida do Benegá. Minha filha pegou trauma, minha filha chora, minha filha grita, minha filha treme, os motoristas é prova disso, minha filha está fazendo psicólogo. O presidente da Associação de Moradores do Bairro expôs que a vontade dos moradores é que a Cidade Real permaneça atendendo a localidade. A gente quer que a Petroíta saia e fique a Cidade Real, porque apresentaram uma empresa boa, onde foi, né, utilitável para nós, e agora voltou a outra empresa, então não dá pra gente entender, né? Após os ônibus da Petroíta serem retirados do bairro, os moradores comemoraram a chegada dos carros da aviação Cidade Real. É isso mesmo, a população precisa protestar e pedir por seus direitos para ter garantia de um transporte público que é tão importante para as pessoas conseguirem chegar em seus trabalhos, nos médicos, o que seja. A população precisa realmente pedir por melhorias. Enfim, a gente vai trazer atualizações sobre este assunto para saber como que está a operação, se está a Cidade Real, se está a Petroíta, e a gente traz atualizações para vocês assim que a gente tiver tudo direitinho. E na tarde desta quinta-feira, um homem que não teve a identidade divulgada foi baleado na perna no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, após uma discussão com um policial militar à paisana. O homem precisou ser socorrido ainda no local. Uma discussão entre 2 homens no terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, no centro de Petrópolis, resultou em um homem baleado na tarde desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima teria tentado agredir um policial que estava à paisana e, no meio da discussão, o militar efetuou os disparos. A vítima foi atingida no pé. De acordo com testemunhas, a vítima estava aqui, no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, quando o autor dos disparos se aproximou. Eles teriam conversado e, logo em seguida, os disparos foram ouvidos por quem estava na localidade. A vítima foi retirada do local para ser socorrida. Após ser retirado do local, o homem foi socorrido pelos agentes do segurança presente,
que estavam próximos ao terminal na Praça Duque de Caxias. E logo em seguida, o SAMU enviou os socorristas em 2 motocicletas para prestar os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Teresa. E em nota, a Polícia Militar informou que as investigações seguem em andamento. E ontem, um incêndio em uma casa no Batalhar, em Petrópolis, atingiu imóveis vizinhos e resultou na morte de pelo menos uma pessoa. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou ainda que outra pessoa ficou levemente ferida e a vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa. As chamas se alastraram rapidamente e a fumaça foi vista em bairros vizinhos na região da Mosela. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a altura das chamas e a fumaça invadindo as casas vizinhas do imóvel afetado. Além disso, segundo o Corpo de Bombeiros, uma casa ao lado de onde o fogo teria começado também foi atingida pelas chamas. Tem gente jogando água ali também, ó. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h30 da tarde para o combate das chamas que se espalharam rapidamente na localidade. A causa do incêndio ainda não foi divulgada, mas uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Por volta das 3h50 da tarde, a empresa de ônibus Cidade Real, que atende a localidade, informou que devido ao incêndio, os carros da linha 134 Batalhar de Rua F precisaram fazer o mesmo trajeto da linha 106 Batalhar, pois a rua José Lafayette, que fica às margens da Rua F, precisou ser obstruída por conta do incêndio. E alguns acidentes de trânsito foram registrados em Petrópolis. Próximo das 11 horas da noite de ontem, um caminhão caiu dentro do rio na rua Bingen, próximo ao Hospital Santa Teresa. As imagens mostram um momento em que um reboque retirava o veículo de dentro do rio já durante a madrugada de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes não foram acionados para essa ocorrência e, por isso, não há mais informações sobre possíveis vítimas. E na manhã de hoje, por volta das 7h30 da manhã, um outro acidente aconteceu na região de Correias. Esse acidente, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, aconteceu na estrada União e Indústria, um pouco antes da ponte de Correias, na altura da base da Condep, que fica ali na região. O trânsito de veículos foi afetado na região e precisou operar em meia pista naquele trecho por um certo período. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para essa ocorrência, a corporação foi acionada às 7h26 da manhã e 2 vítimas, um homem e uma mulher, foram socorridas e encaminhadas ao hospital, mas até o momento não há mais informações sobre o estado de saúde destas pessoas. E você vai ver depois do intervalo. Disque 100 de violência contra a mulher registra aumento de 26,7% nas denúncias do Rio de Janeiro em 2024. Greve dos Correios acaba após 15 dias de paralisação. Detran RJ vai começar a exigir etiquetas de identificação em peças de veículos à venda em ferros velhos. TRE vai validar dados do Detran para facilitar o voto por biometria. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service.
Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Ligue 180, que é o dispositivo central na estratégia de enfrentamento da violência contra a mulher no país, já recebeu até o mês de julho mais de 84 mil denúncias, que é um volume que equivale a um aumento de 33,5% em relação ao mesmo período de 2023. Até julho, foram 13.500 denúncias no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, em 2024, a Central registrou 13,5 mil denúncias, um aumento de 26,73% em relação ao mesmo período do ano passado. E entre as denúncias realizadas, 9.480 foram apresentadas pela própria vítima, enquanto, em 4.036, o denunciante foi uma terceira pessoa. A casa da vítima ainda é o cenário onde mais situações de violência são registradas. No estado do Rio de Janeiro, 6.336 denúncias tinham esse contexto. Se você conhece, alguma pessoa ou até mesmo é vítima de violência doméstica, você tem essa ferramenta para poder se orientar e lá você terá o apoio para que as pessoas te orientem aonde buscar, aonde efetivar os seus direitos. O maior número de denúncias está relacionado às mulheres entre 40 e 44 anos. As vítimas mais frequentes são mulheres negras e, na maioria das vezes, o agressor é companheiro ou ex-companheiro da vítima. Vale destacar que o Disque Denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a denúncia é gratuita. O governo federal ainda anunciou neste mês mais uma etapa da reestruturação do Ligue 180, que agora passa a atuar de forma totalmente independente à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. De acordo com o Ministério das Mulheres,
A mudança retoma o Ligue 180 como um serviço de utilidade pública essencial ao enfrentamento à violência contra mulheres. Uma vez feita a denúncia no Disque 180, a vítima será orientada como proceder, né? Normalmente é direcionada para uma delegacia especializada da mulher mais próxima da sua casa. Caso não haja uma delegacia especializada, ela vai ser direcionada a uma delegacia de apoio para que ela possa então formalizar a denúncia contra o seu agressor. Ou se ela não tiver coragem, um terceiro poderá fazer no seu lugar, noticiando ali a agressão física, por exemplo. Segundo o painel de dados regional, a região Sudeste soma um total de ligações bem superior às demais regiões do país. Até o mês de julho, o Ligue 180 recebeu 121,2 mil ligações dos 4 estados da região, onde residem 42% da população brasileira. As demais regiões somadas registram pouco mais de 129 mil ligações para a central. Vale destacar que é possível fazer a ligação de denúncia de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat do WhatsApp de DDD 61 9610 0180. Em caso de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar por meio do telefone 190. Partindo dessa investigação que se iniciará na delegacia, né, se a vítima não foi a pessoa que noticiou, ela será então notificada para que compareça e informe todo o ocorrido, indicando os dados do seu agressor e principalmente solicitando ali as medidas de proteção, como a medida cautelar de afastamento. E o agressor pode até vir ser preso se ele for constatado ali a agressão em flagrante. Então é uma ferramenta, né, o Disque 180, mais do que você denunciar, é te nortear de como proceder para que aquela situação seja instrumentalizada e então chegue ao Poder Judiciário para que haja a real punição daquele agressor. E teve fim nesta quinta-feira a greve dos Correios, após 15 dias de paralisação das atividades. A greve, que teve início no dia 7 de agosto, alcançou 9 estados do Brasil. A Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, a Findect, o último dos sindicatos que estava encabeçando as negociações sobre a greve dos trabalhadores com os Correios, informou que as negociações com a empresa chegaram a um acordo nesta quinta-feira. A luta dos trabalhadores resultou na redução do prazo para a apresentação do relatório final sobre o plano de saúde de 90 para 60 dias, na antecipação de R$1.000 referente ao Vale Peru para setembro, com o saldo restante de R$1.500 a ser pago até o 5º dia útil de janeiro de 2025, na garantia de cumprimento da cláusula do ACT de contratações via concurso público em dezembro deste ano, ajuste na cláusula da gratificação de férias para incluir que o cálculo vai incidir também sobre abonos e que não haverá prejuízos nas ações judiciais em andamento movidas pelos sindicatos, que reivindicam pagamento retroativo dessa gratificação e 0 desconto dos dias parados e compensação apenas até zerar a carga postal na unidade do empregado. Agora, os serviços que foram afetados durante os 15 dias pela greve devem ser normalizados. E a partir do dia 1º de setembro, as empresas de desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas cadastradas junto ao Detran RJ terão que começar a colocar etiquetas individuais em todas as peças que estiverem à venda para que seja possível rastrear a procedência e também a destinação desse material e assegurar o exercício regular da atividade econômica dos ferros velhos. As etiquetas terão elementos de segurança, como hologramas, código de barras e QR Code, que vão identificar o veículo de origem de cada peça. Os proprietários desses estabelecimentos terão 90 dias de prazo para a etiquetagem de todo o material com origem lícita comprovado em seus estoques. Desde junho, os donos das 27 empresas que já possuem registro junto ao Detran RJ vinham sendo treinados a usar o sistema de rastreamento de peças usadas e de sucatas. Há outros 110 ferros velhos com processos de credenciamento em andamento, e mais de 200 já manifestaram interesse de trabalhar dentro da legalidade. Os donos de empresas de desmontagem também foram informados no comunicado do Detran sobre as gráficas cadastradas
para a emissão das cartelas com etiquetas e receberam manuais sobre como cadastrar as peças no sistema do Detran. Ao comprar sucatas de veículos através de leilão, eles terão de inserir as notas fiscais no sistema e precisarão respeitar um prazo de 5 dias para informar a aquisição e de 10 dias para desmontar parcialmente o veículo adquirido em leilão, de maneira que ele não tenha condições de voltar a circular. Todos os proprietários terão que emitir notas fiscais de tudo o que for comercializado. A Ordem Pública lançou na última quarta-feira o botão de pedido de ajuda para taxistas de Volta Redonda. Quem vai trazer mais informações e explicar um pouquinho melhor esse assunto para a gente agora é Laura Passe, do Correio Sul-Fluminense, em Volta Redonda. Olá a todos que nos assistem. Nessa quarta-feira, dia 21, a Ordem Pública lançou um novo botão de pedido de ajuda para taxistas em Volta Redonda. Esse sistema, conectado à Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEMOP, e a CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, foi demonstrado para um grupo de taxistas na sede da CEMOP, na Ilha São João. 8 motoristas já receberam o dispositivo em funcionamento. Com esse botão, os taxistas podem solicitar assistência das forças de segurança rapidamente, apenas pressionando o botão em situações de emergência. O pedido de ajuda chega ao CIOSP em 5 segundos, que então aciona a viatura da Polícia Militar ou da Guarda Municipal mais próxima. O GPS permite que as forças de segurança localizem com precisão o local da ocorrência. É com você. E, gente, para aderir ao botão de pedido de ajuda da Ordem Pública de Volta Redonda, o motorista interessado deve procurar o Sindicato dos Taxistas do Sul Fluminense, na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado. E o profissional deve apresentar o alvará que comprova o exercício da função. E o telefone de contato para qualquer dúvida é o DDD 24 3347 4680. Então, repetindo esse telefone, 24 3347 4680. Laura, muito obrigada por suas informações e por sua participação. E você vai ver depois do intervalo. Bombeiros resgatam 100 pessoas na praia de Copacabana na manhã desta sexta-feira. Novo centro de trauma do Hospital Roberto Chabo reduz em até 3 horas o tempo de atendimento na região litorânea do estado. Artigo científico inglês aponta maneiras de reduzir a chance de desenvolvimento de demências. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente.
Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. 2 menores foram apreendidos por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também porte ilegal de arma de fogo. E um homem foi condenado por tráfico de drogas em Nova Friburgo na última quarta-feira. Vamos conferir com mais informações da Ana Beatriz Tomás. Agentes da Delegacia de Nova Friburgo e policiais militares apreenderam nesta quarta-feira 2 adolescentes infratores por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eles foram localizados e detidos após informações de inteligências e com eles foi apreendido material entorpecente e munições. Em São Geraldo, também em Nova Friburgo, policiais civis prenderam na quarta-feira um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após cruzamento de dados do setor de inteligência da delegacia. Ele foi conduzido à unidade e contra o autor, os agentes cumpriram um mandato de prisão condenatória pelo crime. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã. E na noite de ontem, por volta das 8 horas da noite, um incêndio atingiu um galpão na cidade de Três Rios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um imóvel na rua Benjamin Constant, onde fica um depósito de galpões próximo ao Clube Caixa d'Água. Não houve vítimas, ninguém ficou ferido nesta ocorrência e o fogo foi debelado às 8h55 da noite. De acordo com informações de moradores próximos ao local, essas chamas atingiram um antigo prédio onde ficava o galpão da Brahma. A gente não tem mais informações sobre esse incêndio, mas graças a Deus ninguém ficou ferido e as chamas já foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros. E o novo centro de trauma e a expansão do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Estadual Roberto Chabo, o RERC, em Araruama, reduziu em até 3 horas o tempo de atendimento na região litorânea do estado. O governo do estado investiu mais de R$2.600.000 neste hospital. Referência para pacientes com múltiplas fraturas, o Centro de Trauma da unidade atende atualmente 2.000 pacientes por mês. O governo do estado investiu mais de R$2.600.000 nas obras, que também aumentaram de 9 para 16 o número de leitos de terapia intensiva. No paciente politraumatizado, a gente tem aquele tempo que é o tempo mais importante. E quanto menor esse tempo, melhor é o tratamento dele e melhor o prognóstico. Menos lesão esse paciente vai ter. Hoje nós temos um hospital com todas as especialidades para estar atendendo os pacientes politraumatizados e pacientes que antes eram levados para o Alberto Torres, que é o outro centro de trauma do estado, hoje são trazidos para cá.
A moradora de Cabo Frio, Nayane Queiroz, é testemunha da importância vital desse investimento. O filho Miguel, de 10 anos, foi atropelado por uma motocicleta enquanto soltava pipa. Com o joelho fraturado, o menino foi operado pela equipe multidisciplinar do Centro de Trauma do Chabo e se recupera das lesões sem necessidade de remoção para o hospital da região metropolitana do Rio, como ocorria anteriormente. Foi para o UPA e logo teve a transferência para cá, né? Que foi a melhor coisa. Porque meu filho foi muito bem atendido, foi muito bem recebido por todos os médicos. Na mesma hora, ele já foi para a sala de cirurgia, já desceu, foi bem tratado pelos enfermeiros, que eu tenho que pontuar isso, porque os enfermeiros aqui, os técnicos são maravilhosos, até com as crianças, e foi muito bem tratado, graças a Deus. E, sinceramente, eu não sei o que seria da região dos Lagos sem esse hospital. Muito bom. A unidade atende paciente dos 9 municípios da região litorânea do estado. Antes da inauguração do novo centro, casos de politraumatizados eram encaminhados para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, o primeiro a ter um centro de trauma na rede estadual. Essa transferência aumentava o tempo de atendimento e impactava as chances de recuperação, além de reduzir o tempo de socorro dispensando o transporte médico feito por helicóptero. A construção da unidade de trauma desafogou o Hospital Alberto Torres. A ampliação do Hospital Roberto Chabo é uma ação de estratégia em saúde para uma das mais importantes regiões turísticas do Rio, cortada por autoestradas. Só neste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 350 ocorrências na Via Lagos, a principal via de acesso às cidades da região dos Lagos. A gente conseguiu estar diminuindo o tempo de atendimento desse paciente, tendo uma abordagem mais rápida ao paciente politraumatizado, obtendo melhores resultados para o próprio paciente. O hospital oferece todas as especialidades voltadas para o trauma, incluindo cirurgia geral, ortopedia, bucomaxilofacial, neurocirurgia, cirurgia torácica, urologia e cirurgia plástica. O centro médico também dispõe de exames como tomografia, raio-x e exames laboratoriais. A aposentada Severina de Lima, de 78 anos, fraturou a cabeça do fêmur após ser derrubada por um cachorro. Atendida inicialmente no Hospital Geral de Arraial do Cabo, foi transferida para Araruama devido à especialização do centro de trauma. Fui muito bem atendida, desde os médicos, enfermeiros. 3 dias recebi alta, fui para casa, hoje vim para fazer a revisão, tirar os pontos, mas estou muito bem. E um artigo científico divulgado por uma revista inglesa apontou que existem maneiras de evitar o desenvolvimento de demências. Exercícios físicos e mentais são algumas delas. E um cardiologista petropolitano também destacou a importância da adesão de hábitos mais saudáveis. A revista científica britânica The Lancet lançou neste mês um artigo sobre as doenças popularmente conhecidas como demências. Na pesquisa, os dados apontam que existem maneiras de evitar o desenvolvimento destes problemas. Mas o que é a demência? De acordo com o Hospital Albert Einstein, a demência é um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que afetam as funções cerebrais, como problemas de memória, raciocínio, comportamento e comunicação. A demência é uma condição crônica e progressiva, ou seja, que não tem cura e piora com o tempo. Mas existem opções de tratamento, como destaca o Dr. Bruno Bandeira. Normalmente, a doença mais frequente é a doença de Alzheimer, mas existem outros tipos de demência, como demência dos corpúsculos de Levy, as demências vasculares secundárias ao AVC, a isquemias cerebrais. Existe a demência frontotemporal e também a demência relacionada à doença de Parkinson ou doença de Huntington. Apesar da característica genética ser marcante nestas doenças, algumas atitudes em diferentes fases da vida podem evitar o desenvolvimento de até 45% das demências. Numa fase mais precoce, a gente sabe que a capacidade auditiva, a correção de problemas auditivos, podem melhorar e reduzir a chance de demência. Na fase intermediária da vida, o tratamento de condições prevalentes como tabagismo, hipertensão, consumo de álcool, sedentarismo e aumento do colesterol LDL podem reduzir o risco da demência. Além disso, também é importante evitar a utilização de medicamentos que atuem no sistema nervoso central, principalmente se a utilização for feita sem acompanhamento médico. É importante assinalar e reforçar um conceito em que o tratamento do colesterol hoje em dia é muito importante. Existem algumas correntes que até falam contra esse tratamento com o uso das estatinas, que são remédios de colesterol, dizendo que de repente poderiam até provocar a demência. E hoje os estudos mostram ao contrário, que as estatinas, que são esses remédios,
poderosos, potentes contra o colesterol. O médico destaca ainda que o combate ao colesterol não é feito apenas com o uso das estatinas, mas também com a mudança de hábitos de vida, boa alimentação e atividades físicas. Os exercícios físicos são, inclusive, apontados como um dos principais meios de combate a doenças. Então, hoje, o que a gente aconselha muito a todas as pessoas, desde da primeira infância a fazer atividade física ao longo da vida, porque a demência começa lá na infância. Se uma pessoa tem bons hábitos de vida, se faz atividade física e começa a aprimorar essa atividade física, e principalmente na terceira idade, manter a atividade física, a musculação, isso é um fator muito importante para evitar demência. Nas fases mais avançadas, o isolamento social e problemas de visão não tratados podem agravar o desenvolvimento de doenças. Se a gente começa a prevenir desde cedo, tratando esses fatores de risco, visão, audição, tabagismo, sedentarismo, hipertensão, colesterol, a gente pode reduzir até 45% o risco de demência. O cardiologista ainda comenta que não existe um exame específico para o diagnóstico de demências. Por isso, são realizados uma série de testes neuropsicológicos, exames e anamneses de maneira clínica. Preferencialmente, um paciente com demência deve ser visto por um geriatra ou um neurologista. Tá? Certamente são as duas especialidades que têm o melhor approach nesse paciente, né? Tem mais experiência. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado na manhã desta sexta-feira para o resgate de múltiplas vítimas que praticavam o stand-up paddle no nascer do sol na praia de Copacabana, quando foram surpreendidas por uma forte... o mar estava muito agitado, então essas pessoas foram surpreendidas e acabaram caindo. Eles foram surpreendidas por fortes ventos. Ao todo, cerca de 100 pessoas necessitaram de socorro dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações de resgate da corporação do CBMERGE. Motos aquáticas foram empenhadas no salvamento das vítimas que caíram no mar ou que não conseguiram retornar para a orla. Alguns praticantes tentaram subir nas pedras do Forte de Copacabana, sofrendo assim escoriações leves pelo corpo. O resgate contou com o apoio do Exército, que liberou a passagem por terra pelo forte para o acesso dos guarda-vidas a estas vítimas. Até o momento, 7 pessoas necessitaram de atendimento da equipe médica do 30º Grupamento Marítimo de Copacabana com escoriações leves. E o Major Fábio Contreiras, do CBMERGE, enviou para a gente agora um vídeo falando mais um pouquinho sobre esse resgate que aconteceu hoje pela manhã. Vamos conferir. O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado na manhã desta sexta-feira para o resgate de múltiplas vítimas que praticavam o stand-up paddle durante o nascer do sol na praia de Copacabana, quando foram surpreendidas por fortes ventos. Ao total, cerca de 100 pessoas precisaram do socorro dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações de resgate. Diversas motos aquáticas foram empenhadas no salvamento dessas vítimas que caíram no mar ou até mesmo que não conseguiam retornar para a orla. Alguns praticantes tentaram subir ainda nas pedras do Forte de Copacabana e acabaram sofrendo escoriações leves pelo corpo. Do total, 7 pessoas necessitaram do atendimento médico da equipe do 3º Grupamento Marítimo de Copacabana. O resgate contou ainda com o apoio do Exército Brasileiro, que liberou a passagem por terra pelo forte para o acesso dos guarda-vidas a essas vítimas. Por isso é fundamental ficar atento à previsão meteorológica antes de fazer qualquer passeio como esse. Se tiver chance de chuva, ventos fortes ou ondas mais altas, não vá, espere o melhor momento. Além disso, é fundamental usar os coletes salva-vidas. Ficar atento também às rotas de navegações de embarcações e também avisar a familiares e amigos do seu passeio, enviando a localização em tempo real. Em qualquer emergência, ligue o 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros. Major Fábio, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um breve intervalo e você vai ver a seguir. No quadro Política e Segurança Pública, Coronel Germano fala sobre o déficit na Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. A Agenda Cultural traz dicas do que fazer neste fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Mês dos Pais chegando e a Alforge Sapataria tem os melhores calçados para você presentear o papai.
botas de vários estilos e modelos, tênis das grandes marcas, chinelos, mochilas, meias, sapatênis da marca Democrata com requinte e qualidade. Alforge Sapataria, com 3 lojas no centro de Petrópolis, Rua Paulo Barbosa, número 84, Rua do Imperador 549 e Shopping Pedro II, loja 4. Faça-nos uma visita, nos acompanhe pelo Instagram e entre em contato pelo nosso WhatsApp 988264587. Alforge Sapataria, a sapataria da família. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. No quadro Política e Segurança Pública de hoje, o Coronel Germano fez uma análise sobre o déficit da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. O nosso principal assunto é o déficit ou a deficiência de efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O jornal O Globo traz uma matéria que me parece que tem uma conotação ideológica, até por quem faz comentários, nada contra as pessoas, mas eu vou tomar como verdadeiros os dados que estão aqui. 17 mil homens precisariam ser contratados. PM tem 42 mil na ativa e 52% na atividade fim. Isso não é admissível, se forem verdadeiros. Eu vou tomar como que sejam. Isso precisa ser, eu vou colocar as soluções daqui a pouco. Não é possível fazer concurso dessa maneira. E eu vou mostrar por quê. Uma outra matéria mais recente diz que das 15 capitais pioraram o déficit, a deficiência, né, na questão econômica.
Ou seja, o Rio, assim como os outros, São Paulo, etc., em 2019 tinha um superávit de 1,3 bilhões, correto? Em 2023, passou para um déficit de 2,5 bilhões. Teve a pandemia, não vou entrar nesse mérito. Não estou criticando o governador, estou mostrando o fato concreto. Levar o governo a fazer um concurso não é possível e isso depois não vai ter dinheiro para pagar, nem ativo nem inativo. Mas tem soluções, eu não posso fazer um vídeo sem colocar soluções, não é possível isso. Bom, primeiro, nós temos 2.675 cedidos, na ativa, hein? Estão cedidos a diversos órgãos, Ministério Público, deputados, etc. É evidentemente que nós não podemos deixar o promotor sem segurança, são atividades perigosas, mas nós temos mecanismos para resolver isso, que também pode ser utilizados para atividades administrativas. Por exemplo, policiais militares da reserva. Policiais militares da reserva podem fazer segurança. Existe a contratação de tarefa por tempo certo, onde o homem pode. Vou dar um exemplo concreto. Além da segurança, na atividade administrativa. Nós temos um subtenente aqui, em Três Rios, que é professor de português formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele não pode dar aula no colégio? Por que tem que ser alguém da ativa? Essa reengenharia precisa ser feita, evidentemente. E onde está o PM da ativa, que está cedido, nós já teríamos um incremento sem fazer concurso, sem gasto, porque eles já são pagos, de 2.675 homens. Tá? Além disso, tem o RAIS, onde o policial militar de folga, ele trabalha. Dá um gasto anual de 337,5 milhões. Eu quero dizer, Rafael, que eu já comandei muitas unidades. Eu nunca precisei utilizar o homem de folga. Nunca precisei. Para mim, o homem... mais importante do que quantidade é qualidade, é o homem querendo. E nós temos instrumentos que a lei, que o estatuto nos dá. Dispensa. Por exemplo, um homem que prendeu em flagrante, numa ocorrência, ele pode receber até 8 dias de dispensa. Quando o comandante da unidade gera essa energia renovadora, nós conseguimos fazer com que o efetivo esteja vibrando e buscando a ocorrência. Muito mais do que a quantidade é a qualidade. Eu acho que as saídas são essas. Contratação da reserva, utilização de policiais que estão à disposição e, principalmente, a presença vibrante do oficial que está comandando o batalhão. Eu vou terminar o vídeo com o final da minha aula, né, minha instrução, que eu dei para o pessoal de operações especiais. Forte abraço, Rafaela. Fique com Deus. Aquele que detém a autoridade tem que ser modelo de condições físicas, morais e intelectuais. E principalmente na sua capacidade de entusiasmar, mexer no brilho do homem. É isso aí. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Coronel Germano, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. E como eu sempre digo, segunda-feira que vem a gente volta com o quadro Política e Segurança Pública com uma nova análise do Coronel. Coronel, muito obrigada. E, gente, hoje é sexta-feira e vocês já sabem, é dia de agenda cultural. Então vamos conferir as dicas de programação para este fim de semana que separamos especialmente para vocês. Hoje a nossa agenda cultural já começa com uma dica de programação que está acontecendo no Cineclube Raul Lopes, em Petrópolis. A mostra Cineclube Raul Lopes por aí está exibindo sessões online de filmes e documentários aos domingos. Até o dia 15 de setembro, as mostras são seguidas de debates com convidados a partir das 6 horas da noite.
E no domingo vai ter o espetáculo de circo-teatro infantil Resta 1, que estará em cartaz na unidade Sesc Quitandinha de Petrópolis às 4 horas da tarde. A circulação circense, que se encerra neste fim de semana, já passou por outras localidades do estado do Rio de Janeiro, como Ramos, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Em julho, além de Valença, São Gonçalo e Teresópolis em agosto. Na história, uma dupla de palhaços, Mortandela e Furico, se veem obrigados a levar adiante o tradicionalíssimo Circo Bragança, após a morte do proprietário José Honório de Orleans e Bragança. A Mostra de Teatro 25 anos, Grupo Teatro Povo do Cafundó, Arte e Resiliência, vai movimentar a cidade com uma série de interações artísticas pelo centro de Petrópolis e distritos. As atividades serão diversas para o público de todas as idades, realizadas entre hoje e domingo, e também no dia 15 de setembro, com entrada gratuita. O público poderá conferir espetáculos teatrais adulto e infanto-juvenil, contações de histórias, atividades artísticas, oficinas de teatro para a terceira idade, performance e oficinas de dança afro. E na noite de hoje será o som do jazz na localidade Della Mimosa, na Fazenda Inglesa. A partir das 8 da noite, os músicos Yumi Park e Edgar Neal serão as atrações no Jazz Night, que inclui ainda no repertório o melhor da bossa nova e releituras de clássicos internacionais em arranjos criados pela dupla. E neste sábado acontece o Mac Dia Feliz em todo o Brasil. Em Petrópolis, todas as unidades estarão participando da campanha. Basta comprar um Big Mac, que custa R$ 19,00, e a ação reverte a renda destas vendas para instituições de tratamento do câncer infanto-juvenil. E a banda mais amada de Petrópolis, a Tribo de Gonzaga, vai se apresentar neste sábado, às 7 horas da noite, em Nogueira. O show vai acontecer na paróquia de Nogueira. E o melhor, vai ser totalmente gratuito, com muito forró. E neste domingo acontece a primeira edição da Meia Maratona de Petrópolis. A corrida terá percursos de 21 e 7 quilômetros, com largadas às 5h30 da manhã do Quitandinha para o percurso mais longo e às 7h20 da manhã de Correias para o percurso mais curto. A chegada é no Parque de Exposições de Itaipava. No Texas, hoje tem o Fervo com MC Thaísa, Cabelinho Beat, Resenha do Diogão e DJ Veriato. Já amanhã tem Santo, sábado, com palco 360, com shows de sertanejo, pagode e funk, com resenha do Diogão, Fred Pontes, Gustavo, DJ TH e DJ Veriato. Nestes 2 dias, as festas começam às 9 horas da noite. Já no domingo, a partir das 8 da noite, vai ter Domingo do Pecado com Puro Pecado e DJs Eva e Veriato. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. Já no Calçada da Fama, nesse sábado, tem Baile da Fama edição calourada. O evento vai contar com shows de FP do Trembala, DJ Aline, DJ Lucas Melo e DJ Tug. O evento começa às 10 horas da noite e os ingressos também podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. A banda sinfônica campesina friburguense, com seus incríveis 154 anos de história, apresenta mais um projeto. O evento contará com 2 concertos gratuitos em homenagem aos ícones da música popular brasileira, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O primeiro concerto acontecerá neste domingo, 25 de agosto, às 11 da manhã, no Anfiteatro de Nova Friburgo, e será dedicado aos inesquecíveis arranjos de músicas de Tom Jobim. Já para quem gosta do escurinho do cinema, o Cinemax Petrópolis está com ótimas opções de filmes em cartaz. Há sessões para assistir Meu Malvado Favorito 4, Deadpool e Wolverine, Pisque 2 vezes, Harold e o Lápis Mágico, É Assim que Acaba, Divertidamente 2 e Alien Romulus. Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria do cinema ou antecipadamente pelo site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos outros telejornais, no nosso site tvc16.com, além, é claro, das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês, através do envio de denúncias, é muito importante pra gente. Essas denúncias, elas podem ser enviadas para o nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou, se for mais fácil, para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas amanhã a gente volta com um resumo do que foi notícia nesta semana e na segunda-feira eu estou de volta ao vivo com vocês a partir das 11 horas da manhã. Eu espero vocês e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.